Olá, todo mundo, tudo bem? Como estão de quarentena? Todo mundo em casa, ninguém saindo? Isso aí. Vamos lá, mais um vídeo. Eu prometi para vocês que teremos um vídeo toda semana. E, na verdade, eu não prometi toda semana, né? Mas eu acho que seria suficiente a gente fazer por semana, ao invés de vários vídeos durante a semana, que fica meio maçante, né? É bom a gente falar um pouquinho e depois esperar um pouquinho para depois falar um pouco mais. Eu vou dar continuidade àquele nosso papo do primeiro vídeo, né, que eu fiz umas perguntas para vocês sobre o que é história. Perguntei aos meus alunos que estão assistindo esse vídeo e pergunto a todo mundo aí da rede o que é história. E hoje não sei se eu vou dar uma resposta tão completa para vocês não, já que a coisa é bem mais complexa, a coisa é bem mais profunda. Assim, se a gente pensar em ideia de conceito, a gente tem que ver que não é uma única história, não é uma única resposta, já que existem mais de um conceito, né? Tem vários conceitos. E história não é diferente, né? A história, ainda que seja uma ciência, ela é um conceito, né? As pessoas pensaram em história antigamente de um jeito, como eu falei no último vídeo, e hoje a gente pensa de maneira bem diferente. Não só a história, a gente pensa hoje tudo do jeito de hoje. Parece meio assim um pleonasmo, mas não é. Antigamente as pessoas pensavam de maneira diferente. Tudo bem que a palavra antigamente é meio feia para um historiador, mas em períodos passados a história ela era feita e pensada de maneira diferente. Ninguém imaginava que ia ter a gente. Ninguém imaginava que ia ter tecnologia, que ia ter computador. Nada disso estava esperado, nada disso estava proposto. Isso aconteceu. Assim, eu queria começar aqui pegando um pedacinho de um livro de um cara chamado Agostinho de Hipona, um filósofo, também conhecido como Santo Agostinho. Interessante que ele fala sobre o tempo. Ele fala o seguinte: quando dele falamos, né, do tempo, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando deles nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, que, se nada sobrevivesse, não haveria tempo futuro. E, se agora nada houvesse, não existiria tempo presente. Então, assim, a primeira resposta é: a história tem relação direta com o tempo. Mas aí que está o grande problema, cara. O tempo é uma coisa completamente subjetiva. As capivaras não sabem que hoje é domingo de Páscoa. Então, para eles, hoje é hoje, amanhã é hoje de novo, depois da manhã é hoje outra vez. Assim, a noção de tempo, passagem de tempo, está diretamente ligada à nossa ideia humana de que um dia nossa vida vai acabar. O tempo vai acabar para nós. Então a ideia de temporalidade é essa, começo, meio e fim. Mas até a história nem sempre foi assim. Então vamos lá. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Em algum momento do tempo passado, antes de Cristo, em períodos bem remotos, nós tínhamos temporalidades, por assim dizer, que simplesmente não tratavam de fato histórico, tratavam de mitos. Tinha alguns modelos de história que trabalhavam a história como poesia, ou como crônicas. E uma coisa eu gostaria de deixar bem posta nesse vídeo de hoje. Nem sempre a noção de história foi universal. Nem todo mundo acreditava que existia uma história para o mundo todo. Então, assim, hoje, como nós entendemos a história hoje? Né? Quem hoje estuda história na escola, aprende o seguinte, que história é uma coisa que vai tomando tempo, ano após ano, e que esse registro vai ficar, e que as pessoas vão entrar para a história. Como se a história fosse um armário. As pessoas vão entrar para a história. Igual Getúlio Vargas falou, eu saio da vida e vou entrar para a história. Mas onde fica essa história? Cadê? Onde ele entrou? Onde ficou? Onde foi parar o Getúlio Vargas hoje? Está no caixão, morto. Que história? Cadê? Onde está essa história? Assim, ele foi para outra dimensão. A história é um registro grandão, assim, universal, onde as coisas ficam guardadinhas. Parece que a história naturalmente coloca pessoas importantes nesse hall da fama. Parece que é aquela escada de Hollywood cheia de estrelinha, onde as pessoas morrem, fazem coisas importantes e vão parar ali, na escada da fama do mundo. Mas não é. A história não existe em algum lugar guardada. Assim, quando a gente fala disso aí, as pessoas até lembram, né? Poxa, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no passado, eu ia impedir que Hitler nascesse e fizesse o nazismo. Ah, eu ia fazer...
como se nós pudéssemos voltar, que nem falou Santo Agostinho sobre o tempo. Parece que a gente pode voltar no tempo, mas não tem mais tempo lá atrás. Não existe atrás, existe hoje, não existe nem amanhã. Então, toda a concepção que nós fazemos de história é uma concepção teórica. Nós acreditamos, nós lembramos de uma memória que a gente não sabe aonde ela está e fazemos dessa memória registro para a vida de hoje. Então, assim, você faz parte da história? Depende muito de quem você seja, filhão. Um amigo meu fez uma comparação no último post sobre um jogo de futebol. Às vezes realmente parece que nós somos a torcida e a história é o jogo de futebol. Mas não exatamente. Porque dependendo do que aconteça, a torcida, se o alambrado cair, vão lembrar muito mais do alambrado caindo do que do jogo de futebol. Porque a torcida passa a ser a prioritária da memória. Assim, então, botando os pontos. 1. A história é diretamente relacionada com a noção de tempo. 2. A história não está guardada em algum baú universal. 3. Hoje nós achamos que toda a humanidade tem uma história, mas nem sempre foi assim. Antigamente, mais uma vez, lá para o lado dos tempos dos babilônicos, história não era coisa universal. Talvez porque ele não conhecesse o universo, o mundo todo, e nem soubesse que a Terra era redonda. A Terra é redonda. Aqui, olhando minhas notas, eu vou então por aí. Como seria então essa sequência de pensamento histórico? Se podemos dizer assim, até chegar a nós. Se nós pudéssemos fazer uma história da história, a gente puxaria lá atrás, né? Ainda assim é uma escolha. Uma história feita exclusivamente com caráter mágico-religioso, então essa seria a história 1. O segundo modelo de história que nós temos é uma história que se desapegou da narrativa religiosa. E um terceiro modelo de história seria uma história baseada mais ou menos em fatos. Então podemos dividir em 3. Uma história baseada numa mitologia, uma história baseada em uma versão sem essa mitologia, mais baseada um pouco mais na filosofia, e por fim, uma história científica, que você tivesse mais apego aos fatos, apego aos testemunhos. Talvez assim nós tenhamos uma boa maneira de iniciar a nossa forma de pensar a história, certo? Então podemos fazer o seguinte, já que nós sabemos que a história ela nem sempre foi pensada dessa mesma maneira que pensamos hoje, eu vou deixar para os próximos vídeos 3 modelos de história, para poder nós aprofundarmos melhor. O primeiro deles, eu vou tentar explicar o que seria essa história religiosa ou mítica. Depois, eu tento explicar para vocês também o que seria essa história mais filosófica, voltada para fatos, muito mais para fatos do que para deuses. E terceiro, eu deixo para falar, por final, como essa história vai se tornando científica. Ela passa a se tornar muito mais voltada para o que nós fazemos nesse mundo e independente do que aconteça com o mundo lá fora. E lembrando que somente nesse finalzinho, lá para o século XVIII, é que nós vamos ter a nossa história universal. Uma história mais voltada para o mundo todo, mais voltada para todas as pessoas, já que no século XVII, XVIII, nós já sabíamos que a Terra era redonda, né, filho? Tudo bem que hoje as pessoas até duvidam, né? Mas fazer o quê? Eu deixo para vocês, então, umas dicas de livros sobre tempo, que seria o Santo Agostinho, dessa coleção da Nova Cultural, da coleção Pensadores, uma boa edição. E para as nossas próximas leituras, nós temos um livro muito interessante. O primeiro deles é História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que é um grego, lá do período grego lá das guerras do Peloponeso. E, por fim, nosso querido amiguinho Maquiavel, com o Príncipe. Vocês vão entender quando chegar a hora. Eu vou explicar melhor, tá bom? Boa semana, cuidem-se e mantenham a quarentena, porque é para todo mundo. Tchau, tchau.